Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Operário morre soterrado em obra de grande construtora aqui em Belo Horizonte. 5 suspeitos de roubo a carros fortes e a bancos morreram em confronto com a polícia. Porteiro é baleado ao tentar impedir assalto em prédio residencial em BH. Milhões de pessoas se descuidam do protetor solar e o câncer de pele se tornou o mais comum no país. Muitas pessoas não sabem, mas deixou de ser exigido nas repartições públicas o reconhecimento de firma em assinaturas e a autenticação de cópias de documentos. Na política, destaque para a aprovação em primeiro turno do projeto que cria o Fundo Extraordinário para pagar dívidas do governo do estado. E esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. E a noite de ontem, gente, foi de festa para a propaganda mineira. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Morreu soterrado um operário que trabalhava na construção de um prédio residencial na região centro-sul da capital. O acidente de trabalho aconteceu no momento em que o operário da construtora furava um tubulão de cerca de 3 metros de profundidade na obra. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi surpreendido por um deslizamento de terra. Somente depois de 5 horas de trabalho, os bombeiros localizaram o corpo. As causas do acidente são desconhecidas. Por meio de nota, a construtora Terrazas lamentou o ocorrido, disse que a vítima era um profissional terceirizado e ressaltou o comprometimento com a segurança dos colaboradores. Disse ainda que, infelizmente, o risco é inerente à atividade da construção e que presta o amparo necessário à família da vítima. 5 suspeitos de integrar quadrilha especializada em roubo a carro forte e a banco morreram em confronto com a polícia. E esse confronto aconteceu na madrugada de hoje, na zona rural da cidade de Brasilândia de Minas, no noroeste do estado. No local, a PM apreendeu fuzis, pistolas, espingardas e vários equipamentos usados nas ações criminosas. Alguns suspeitos conseguiram fugir e estão sendo procurados. O presídio de Manhuaçu, na região da Zona da Mata, não poderá receber mais nenhum detento enquanto não acabar com a superlotação. Segundo a 2ª Vara da Comarca Criminal da cidade, hoje há 305 presos, quando aí a capacidade máxima de lá é de 280. Foi atendido no pronto-socorro da capital, do Hospital João 23, um porteiro que foi baleado no ombro durante uma tentativa de assalto na manhã de hoje, em um prédio residencial que fica na Avenida Rajagabalha, no bairro Luxemburgo, região centro-sul da capital. Os suspeitos fugiram sem roubar nada e ainda não foram identificados. A tentativa de assalto foi neste prédio que fica na região centro-sul da capital. De acordo com a polícia, 2 homens armados aproveitaram a troca de turno dos porteiros para entrar no edifício e anunciar o roubo. Poucos metros na frente, o próprio porteiro que o rendeu ouviu os disparos e foi alertado para a pessoa acontecer alguma coisa ali no edifício. Ele retornou, já encontrou a vítima ao solo. O porteiro José de Souza Pereira, de 59 anos, foi baleado no ombro. Ele foi levado para o pronto-socorro sem risco de morte. Os bandidos fugiram, aparentemente sem levar nada. Depois de efetuarem os disparos, os bandidos teriam corrido e atravessado a avenida, onde, segundo testemunhas, um Siena estaria aguardando os dois para dar fuga aos meliantes. Na correria, eles deixaram para trás uma bolsa contendo algumas ferramentas. As ferramentas encontradas lá, deixadas pelos autores, é no emprego usual de arrombamento à residência, apartamentos, coisas nesse sentido. Esta é a 2ª vez que o mesmo porteiro é vítima de uma tentativa de assalto no mesmo prédio. Da outra vez, em julho de 2016, José Pereira também reagiu e foi baleado. Esta mulher, que presta serviços em um dos apartamentos do prédio, diz que a região anda bastante violenta. Aqui dentro do prédio não, foi só essas 2 vezes. Agora na rua a gente está sempre sabendo notícia, inclusive ontem eu presenciei um assalto. Aqui perto? Aqui perto, aqui um ponto de ônibus aqui na frente. Nós voltamos a falar da morte de um trabalhador em uma obra de construção de um prédio residencial na região centro-sul da capital. O acidente aconteceu hoje, no momento em que o operário furava um tubulão de cerca de 3 metros de profundidade na obra. Nós vamos conversar com o repórter Igor Calhan, que está no local e tem mais informações. Boa noite, Igor.
Nossa, boa noite a todos que acompanham o Jornal Band de Minas. Olha, infelizmente uma notícia muito triste, né? A gente tem a confirmação aí da morte de Cleiton Pereira, de 37 anos. Ele, como você disse, trabalhava em uma obra aqui no bairro Funcionários. Olha, Inácio, a gente vai falar então agora aqui ao vivo com o Tenente Gonzalez. A gente tem também a presença do aspirante Sandro aqui do Corpo de Bombeiros. Tenente, falando um pouquinho sobre essa ocorrência, vocês chegaram logo que aconteceu, né, por volta das 10 horas da manhã. Qual que era a situação que vocês encontraram quando chegaram aqui? Boa noite a todos. A primeira equipe chegou aproximadamente às 10 horas da manhã. O nosso chamado entrou como soterramento num canteiro de obra. A primeira guarnição que chegou constatou que se tratava de um tubulão de aproximadamente 8 metros de altura, onde se encontrou a terra aproximadamente na cota 5 metros. Então o Corpo de Bombeiros iniciou os trabalhos a partir de 3 metros ainda de terra a ser retirado sobre a vítima. O tenente, é um trabalho muito longo, inclusive o corpo ainda não foi retirado. Me fala um pouquinho sobre esse trabalho, por que há tanta demora, né? E qual a previsão para o corpo ser retirado desse buraco? É um trabalho muito minucioso, muito técnico, um trabalho onde tem que ter bastante paciência, sincronia entre as equipes. A primeira guarnição compareceu ao local às 10 horas da manhã, aproximadamente já 10 horas de empenho de bombeiros. Existem aproximadamente 23 bombeiros no momento, entre outras equipes do SAMU, da Polícia Civil, da Defesa Civil. É um trabalho, como disse, minucioso, onde prima-se pelo trabalho manual, justamente para que se evite que ocorram novos acidentes. Primou-se pelo trabalho de escoramento, de estabilização do terreno, daí a importância, né, de que se evite um novo acidente. Gasta-se bastante tempo, sim, no escoramento, né, na estabilização do terreno, onde se encontrou, né, parte da vítima, né, os primeiros membros, aproximadamente às 4, 5 horas da tarde. Ô, tenente, quando foi encontrado, né, como o senhor disse, os primeiros membros, existia uma expectativa real do Corpo de Bombeiros dele ainda ter vida, né? Existia um risco ou não? Vocês já trabalhavam já com a hipótese de que ele poderia estar morto? Na verdade, ainda não se tem, né, a constatação do óbito, né? A gente, pelo que se encontrou a posição da vítima, tudo indica que sim, que houve um óbito, mas ainda não podemos constatar essa situação. Existe uma equipe da perícia, né, da Polícia Civil e do próprio SAMU para averiguar se há ainda vida. O Corpo de Bombeiros sempre trabalha, sempre prima pela vida. Então, as guarnições ainda acreditam que sim, que pode existir vida, né? Ok, tenente, vou agradecer aqui então, Inácia, a presença do tenente Gonzalez, do aspirante Sandro, que inclusive estavam ali dentro, saíram para poder atender a gente. Muito obrigado, viu, tenente? Ô, Inácio, como o tenente disse, existe essa expectativa, mas infelizmente a gente, até agora há pouco, acabou vendo aqui a entrada do Rabecão, que já está ali dentro, o carro da Polícia Civil. Então a gente fica no aguardo aí, Inácia. Temos então uma previsão de mais 1 hora, pelo menos, para a retirada então do corpo de Cleiton Pereira, de 37 anos. Inácia. Tá certo, Igor. Obrigada pelas informações. E recuperando uma informação que nós trouxemos há pouco, a construtora Terrazas, que é a responsável por esta obra, nos informou que está prestando aí toda a assistência à família desse trabalhador que foi soterrado. Bom, está sendo procurado pela polícia o casal suspeito de agredir e assaltar funcionários de uma padaria. Isso aconteceu na madrugada de hoje no bairro Jaraguá, na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. De acordo com a PM, o funcionário responsável por retirar o lixo da padaria foi rendido e levou uma coronhada. Outro funcionário que estava dentro da padaria teve que entregar dinheiro e celular. Os suspeitos conseguiram escapar. E um casal foi preso suspeito de aplicar golpes em comerciantes do ramo de aluguel de equipamentos. Segundo as investigações da Polícia Civil, eles utilizavam documentos falsos para enganar as vítimas. Alugavam mesas e cadeiras e não devolviam. De acordo com a polícia, em uma das casas dos suspeitos, no momento da prisão, foi encontrado todo este material. Um notebook, uma réplica de pistola .40, comprovantes de endereço e correspondências bancárias, celulares e 3 impressoras de alta resolução, utilizadas para a prática do crime. Com elas, a dupla imprimia falsos documentos de identidade, como este. O foco do casal era roubar mesas e cadeiras. Flávio de Souza Siqueira, de 38 anos, e Maria Carolina do Rocha do Amaral, de 18, usavam documentos falsos e de terceiros para enganar as vítimas, empresas de aluguel de equipamentos. Após realizar o cadastro, o material alugado nunca era devolvido.
Flávio já tem passagens pela prisão pelo mesmo crime, que, segundo a polícia, aprendeu com o pai. O suspeito aplicava golpes desde 2010 e tem uma ficha criminal tão extensa que o delegado teve que levar para a área externa da delegacia. O delegado afirmou que Maria Carolina do Rocha vai responder o processo em liberdade por ser ré primária. As investigações continuam para saber o destino do material roubado. O paradeiro desses materiais ele ainda é incerto. As diligências continuam de maneira incessante a fim de recuperar todo o material e devolver para esses comerciantes, mas eles negaram a prática do crime e não tiveram interesse em colaborar com as investigações, não. E hoje, gente, a Polícia Civil foi em busca de suspeitos de tráfico de drogas e encontrou outro crime, o de aprisionamento de animais silvestres. 4 homens foram presos durante a operação iniciada há 9 meses para desarticular quadrilhas de traficantes que atuava na região leste de BH. Foram apreendidos um carro, celulares e uma moto. Durante as buscas, os policiais encontraram vários animais da fauna silvestre que foram levados para a Delegacia de Meio Ambiente. O câncer de pele é o mais comum no Brasil e um dos mais letais. Mas se for descoberto cedo, a chance de cura é superior a 90%. Para evitar a doença, a prevenção deve começar ainda na infância e com o uso diário do protetor solar. Segundo especialistas, de forma geral, os indivíduos mais suscetíveis ao desenvolvimento desses tumores são aqueles de pele clara, acima dos 50 anos, com certas doenças que levam à depressão da imunidade, história familiar de câncer de pele ou que se expõe ao sol de forma intensa e desprotegida. Nas ruas, é comum encontrar quem não se protege com filtro solar quando está exposto. Muito raramente. E eu tenho. Às vezes. Mas não sempre, né? Não sempre. Não tenho costume, não. Só uso quando eu vou em clube, praia. Não, nunca usei, só quando eu nadava. Renata conta que há uns 20 anos não usava protetor solar. Fato que para ela teve consequências. Um melanoma, tumor interno em um dos olhos decorrente de um câncer de pele. A gente não preocupava com o protetor solar. Na minha época, protetor solar era 0. O melanoma ficou mais ou menos 18 anos sem atividade, sem aparecer, tudo ok. E há 5 anos ele voltou. Estou com metástase no fígado, no pulmão e agora eu faço quimioterapia novamente. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, para o biênio 2018-2019, a estimativa é de 165.580 novos casos não melanoma. A doença atingirá mais homens que mulheres. De dezembro deste ano a março de 2019, serão promovidas ações de informação e conscientização na internet, ruas, praias e parques. As recomendações da Sociedade Brasileira de Dermatologia incluem a adoção de medidas fotoprotetoras. A aplicação de protetor solar de 3 em 3 horas, a evitar a exposição solar nos períodos críticos entre 10 e 15 horas, o uso de barreiras mecânicas como chapéus, viseiras ou malhas com proteção UV, conscientização da população, das crianças nas escolas, isso todos é um conjunto de medidas fotoprotetivas. E depois do intervalo, temos uma dica importante para você que ainda não sabe que repartições públicas não podem mais exigir o reconhecimento de firma nas assinaturas e cópias autenticadas de documentos. Muitas pessoas não sabem, mas deixou de ser exigido nas repartições públicas o reconhecimento de firma em documentos e também a autenticação de cópias. O decreto da desburocratização está em vigor, mas o cidadão precisa ficar atento porque ainda tem órgão que trabalha à moda antiga. Quem nunca precisou passar alguns minutos ou até algumas horas num cartório para autenticar cópias de documentos? Pois é, com a nova lei, órgãos públicos federais, estaduais e municipais não poderão mais exigir o reconhecimento de firma nem a autenticação de cópias. Essa lei ela não teve uma ampla divulgação. O cidadão chega nas instituições, nem o servidor está sabendo que essa lei libera essa autenticação. Para que a lei seja efetiva, este contador, que também é advogado, alerta os cidadãos para que eles exijam seus direitos. O próprio cidadão, para ajudar também, ele pode informar para o servidor que ele pode fazer a autenticação do documento, né? E em relação à autenticação, o cidadão deve levar também o documento original.
Na prática, o próprio servidor público deverá conferir a assinatura de acordo com os documentos originais apresentados. A exceção é para viagens de menores sem a presença dos pais no embarque e a apresentação do título de eleitor para votar ou registrar candidatura. A nova lei também institui o selo de desburocratização, que tem o objetivo de estimular programas, projetos e práticas que simplifiquem o funcionamento da administração pública. Neste cartório, o movimento continua o mesmo e, segundo o tabelião, não deve ser afetado, porque muita gente não abre mão da segurança jurídica da autenticação feita aqui. Os cartórios funcionam como um filtro contra as fraudes. Então, quando o documento passa pelo cartório, é uma autenticação de que aquele documento é verdadeiro. Termina amanhã o prazo para os eleitores justificarem a ausência no primeiro turno das eleições deste ano. É possível fazer o processo no site tre-mg.jus.br, pelo sistema Justifica Web ou então presencialmente nos cartórios eleitorais. Já o prazo para justificar a ausência no segundo turno termina no dia 27 de dezembro. E o assunto agora é política. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para analisar as últimas notícias. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Orion, então vamos para o nosso primeiro assunto, que é o seguinte. O governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, conseguiu avançar com o projeto de lei que cria o Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, o FEMEG. Nessa terça-feira, os deputados estaduais fizeram a votação em primeiro turno e foram 33 votos a favor e 24 contra. Esse fundo, gente, será formado com crédito de precatórios, que são títulos de dívidas, tanto aquelas que as prefeituras têm com o governo do estado, quanto as compensações que o governo federal ainda precisa pagar a Minas pela Lei Candir, aquela que devolve aos estados o imposto que as empresas não pagaram porque receberam estímulo para exportar. O projeto ainda precisa passar pelo segundo turno e ainda não tem data para isso e ser sancionado antes de entrar em vigor. Orion, o governo do estado ele precisou negociar, fazer algum tipo de acordo aí para aprovar em primeiro turno. Que acordo foi esse? Após acordo aí com a Associação Mineira dos Municípios, a AMM, o governo do estado se comprometeu a liberar cerca de 1 bilhão dos 10 bilhões de reais que deve aos municípios. Além disso, prometeu também não atrasar mais os repasses dos impostos e a priorizar a transferência do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Com essas condições, deputados que eram contra passaram a votar a favor da criação do fundo extra do governador Fernando Pimentel, que vai receber essas verbas extras que você falou para pagar as dívidas de seu governo. Mas a votação, como você viu, foi apertada. E o presidente da AMM, Gilvan Lacerda, avisou que se o acordo não for cumprido, 300 prefeitos irão ocupar a Assembleia para impedir a votação em segundo turno. Nossa, então temos que acompanhar essa movimentação daqui para frente, né? O nosso próximo assunto é o seguinte. Na segunda-feira, a equipe de transição do governador eleito Romeu Zema, do Partido Novo, disse que o saldo negativo da conta de previdência dos servidores estaduais é de 16 bilhões e meio de reais. Nos últimos 4 anos, o déficit teria crescido 76,2%. A comissão disse ainda que para cobrir o rombo e manter os pagamentos mensais, o governo tem tirado dinheiro aí de áreas essenciais. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado de Governo e com a Secretaria de Estado de Planejamento, que confirmaram esses números. Orion, será necessário encarar aqui em Minas também, como se fala no governo federal, uma reforma da Previdência para os servidores estaduais ou bastaria uma gestão mais adequada e eficiente dos recursos? Nasce consciência entre os governantes a necessidade de fazer reforma da Previdência. Mas mudanças estaduais dependem antes de mudanças federais, já que se trata de reforma constitucional. É claro que questões de gestão também são importantes, como, por exemplo, a criação de novas formas de financiamento da Previdência e a criação de um caixa próprio. Hoje o que se vê é a contribuição dos servidores e do Estado em um caixa que é único para todas as receitas. Pois é, o governador eleito Romeu Zema ele nem tocou muito nesse assunto de uma reforma da Previdência, mas vai ter que encarar o fato. Com certeza, mas vai acompanhar o ritmo da nacional. E aí tentar fazer algo parecido aqui. Exatamente. Muito bom. Próximo assunto, centenas de prefeituras mineiras já anunciaram que não vão conseguir pagar o 13º e muitas delas ainda estão com salários atrasados. Na contramão, está a Prefeitura de Belo Horizonte, que anunciou nesta semana que vai antecipar o pagamento da segunda parcela do 13º e também o salário de dezembro. Orion, explica pra gente aí, porque nós estamos vindo aí de 4 anos intensos de crise econômica. Como é que Belo Horizonte consegue estar em dia com os pagamentos, sendo que ela também sofreu com queda de arrecadação? E a Prefeitura de Belo Horizonte tem 300 milhões a receber do governo do Estado nesses atrasos aí dos repasses constitucionais. Mas ela se preparou para essa crise e fez o dever de casa. Cortou gastos, não gastou e também renegociou
contrato de fornecedores. Além do que, Belo Horizonte é o município mais rico do estado e tem instrumentos aí de arrecadação como o Imposto sobre Serviço, o ISS, e o IPTU, coisa que muito prefeito não gosta de cobrar do cidadão. Que bom para Belo Horizonte, né? Bom, e agora a gente fala sobre os políticos que estão sendo cogitados para liderar as duas casas parlamentares aqui em Belo Horizonte, que são a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa. Começamos pela Assembleia, onde o Partido Novo do governador eleito Romeu Zema já anunciou que apoiará Agostinho Patrus do PV para a presidência da casa. Orion Zema tem, apesar de uma bancada pequenininha aí, né, do Partido Novo, tem condição de fazer o presidente da casa? Mas, historicamente, o governador do estado tem grande influência nessa definição, por mais que eles digam o contrário. Tanto é que o mais cotado nessa disputa aí é o deputado Agostinho Patrus do PV. Ele e seu partido foram os primeiros a apoiar Romeu Zema no segundo turno das eleições. O partido dele, o Novo, já anunciou apoio à candidatura de Agostinho Patrus, que também tem o apoio do atual presidente da Assembleia Legislativa, Adeuclévia Lopes, do MDB. Bom, a gente vai acompanhar isso com certeza. Agora, essas definições bem na virada do ano ou só em fevereiro, quando os deputados voltam? Só em fevereiro, mas a coisa já está amadurecendo, né? Pode ser que a gente saiba antes, mas vai depender de uma votação, exatamente, né? Então tá bom. Obrigada, Orion. Até semana que vem. Uma boa noite. Bom, gente, vocês vão ver a seguir. Profissionais da propaganda mineira são premiados em uma grande festa aqui em Belo Horizonte. Há pouco, a Defesa Civil interditou a obra onde aconteceu o acidente que pode ter causado a morte de um operário soterrado. O órgão notificou os responsáveis que devem apresentar um laudo de estabilidade e um plano de ação para que a construção continue. Os profissionais de destaque na propaganda mineira foram premiados e homenageados em grande festa na noite desta terça-feira aqui em Belo Horizonte. Entre eles está o diretor-geral da Band Minas, Cláudio Bianchini. O evento reuniu profissionais de comunicação, formadores de opinião, clientes e fornecedores. O encontro teve o objetivo de promover um momento de interação e homenagear nomes da propaganda mineira que se destacaram ao longo do ano. É a hora de recompensar, é a hora de fazer um carinho nessa turma que fez um grande trabalho durante o 2018. Mais de 4.000 pessoas que atuam no mercado publicitário votaram para eleger os melhores da propaganda mineira em 2018. É um encontro muito importante porque é uma possibilidade de reunião que a gente tem fora do ambiente formal de trabalho de todo o mercado, né? Ao todo foram 18 categorias premiadas. A agência Lápis Raro ganhou nas 4 em que concorreu. O segredo é trabalhar muito, né? Acreditar na criatividade e se envolver de maneira completa nos projetos. O Jornal Metro concorreu a veículo do ano na categoria mídia impressa. O prêmio de melhor anunciante foi para a drogaria Araújo. Isso coroou o grande ano da Araújo, de expansão, de entrada no interior de Minas, uma empresa que comemora 112 anos e de muito sucesso. Além dos prêmios, teve também homenagens. E o diretor da TV Band Minas foi homenageado com um certificado de personalidade da propaganda mineira e assinou o livro de honra, que eterniza os nomes daqueles que prestaram relevantes serviços à publicidade mineira. Cláudio Bianchini é um profissional que saiu de Belo Horizonte, foi para o Brasil, premiá-lo pela honra que nós estamos tendo de poder estar recebendo ele de volta em Minas Gerais, nos ajudando a promover e a desenvolver o mercado. Ele vai entrar para o livro de ouro da propaganda mineira, enfim, ele está representando muito bem essa turma de bons profissionais do mercado mineiro. É uma homenagem não a mim como personalidade do ano, mas a todos nós publicitários que lutamos nos anos difíceis que têm sido para a propaganda, para a economia mineira e brasileira. É uma honra fazer parte desse time e participar de toda essa festa. E amanhã será inaugurada a decoração de Natal da Praça da Liberdade. O trajeto de linhas de ônibus que passam nas proximidades será temporariamente alterado e haverá guardas orientando motoristas e pedestres. A reforma total da praça foi entregue à população na última segunda-feira. O Natal está chegando, né, gente? E a TV Band Minas quer fazer com que esta data seja mais feliz para crianças, adultos e idosos carentes. E convidamos você, claro, para nos ajudar na campanha Natal Solidário Band. Doe brinquedos, roupas e materiais de uso pessoal. Basta deixar o seu presente aqui na sede do Grupo Bandeirantes, na Avenida Raja Gabalha, número 2221, no bairro São Bento, isso até o próximo dia 20. Natal Solidário Band, compartilhando somos mais. Claro que você vai participar e nós contamos com a sua colaboração. E lembrando que para você rever o conteúdo do nosso jornal, você pode acessar
youtube.com/TV Band Minas, e inclusive assinar o nosso canal e ser notificado de todas as publicações que a gente fizer, porque aí a gente não perde contato, tá bom? Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção e audiência. Nós voltamos amanhã com as notícias de Minas. Até lá e boa noite.